Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira santa, Jesus prevê a traição de Judas. Claro, a cena do Evangelho é uma antecipação, trata-se de uma cena em que Jesus está na última ceia. Isso aconteceu de fato na quinta-feira. Mas, como a traição de Judas vai acontecer na quarta, já hoje, terça-feira santa, a Igreja quer que nós meditemos a respeito desta opção que nós temos que tomar na vida. Quem somos nós? Somos Judas ou somos Pedro? Veja, a escolha é interessante porque não se trata de nós escolhermos de ser o discípulo amado que nunca traiu Jesus. Não. Aqui nós estamos diante de dois traidores. Dois apóstolos que pisaram na bola, né? Claro, o pecado de Judas foi maior, porque ele entregou Jesus. O pecado de Judas foi um pecado de malícia. Nada, absolutamente nada, pedia a Judas que ele entregasse Jesus. E ele fez por malícia. Já o pecado de Pedro foi menor porque foi um pecado de fraqueza, de falta de coragem, de falta de fortaleza. Diante da possibilidade de ser também ele condenado à cruz, Pedro então vacila e nega Jesus 3 vezes. Então, sem querer colocar os dois apóstolos no mesmo nível, de dizer que o pecado de Pedro e o pecado de Judas era igual, porém, nós podemos ver que os dois pecaram. Acontece que Judas desesperou. O grande pecado de Judas foi não ter acreditado que a misericórdia de Jesus era maior do que o pecado dele. Já Pedro não. Pedro errou, negou Jesus 3 vezes, mas a fé de Pedro, testada, provada, peneirada, como diz o Evangelho de São Lucas, uma vez que ele se arrependeu, ele creu na misericórdia de nosso Senhor. É importante nós termos esta convicção. E aqui está a fé com a qual nós precisamos nos armar para viver a Semana Santa. Nós precisamos crer que, por maior que sejam os nossos pecados, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar se nós estivermos dispostos a pedir perdão e mudar de vida. Mas a disposição para o arrependimento verdadeiro, é uma graça muito grande que nós recebemos de Jesus. Essa graça é oferecida a todos como proposta. Também Jesus estava disposto a perdoar e amar Judas. Ali na última ceia, Jesus pega o pão, parte e coloca o pão no molho. Esse gesto, na cultura judaica, de dar o pão com molho para uma pessoa na mesa, era um gesto de predileção. Jesus estava ali fazendo o último gesto de tentativa de que Judas voltasse atrás, de que Judas acreditasse mais no seu amor do que nas suas confabulações loucas. E nós? Nós vamos crer no amor com que Ele nos amou? E mesmo que não tenhamos amado de volta, nós vamos nos arrepender e crer que o amor dEle continua lá, oferecido a nós? Eis aí a Semana Santa. Nós estamos aí às portas do tríduo pascal. Amanhã nós iremos recordar a traição de Judas, como todas as quartas-feiras. Mas, antes mesmo
desta decisão tremenda. Decidamos crer na misericórdia do Senhor até o fim. Que Ele nos dê essa graça. Ele quer dar, peça, e você receberá. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.